Valentões sofrem revanche inesperada de menino de rua que todos subestimavam. As paredes da pequena cidade pareciam sussurrar segredos sombrios. Nas sombras, escondia-se Lucas, um garoto de rua que se sentia como um fantasma. Ele circulava entre as calçadas rachadas e os becos escuros, invisível para os olhos da maioria. Para os valentões, liderados por Rafa, ele era apenas um desafio a ser ignorado, uma presa fácil em um reino de opressão. Os risos altos e as ameaças ecoavam, enquanto eles aterrorizavam alunos vulneráveis, transformando a vida escolar em um campo de batalha. E Lucas sabia disso muito bem. Mas tudo mudou numa manhã de chuva fina. Lucas, buscando abrigo, se deparou com um velho baú enferrujado. Foi lá que encontrou na fotografia amarelada, onde Rafa e seus comparsas apareciam, sorridentes e despreocupados. Mas o que mais chamou sua atenção foi o rosto de uma garota ao fundo, alguém que ele nunca imaginou que estivesse ligada àquele grupo. Ao observar Mélio, desesperado para entender o que aquela fotografia significava, Lucas procurou Sofia, uma colega de escola que sonhava em ser documentarista. A ideia de um documentário que revelasse a verdadeira face da máfia juvenil acendeu uma faísca de esperança em ambos. Era uma missão arriscada, mas valia a pena. Juntos, eles começaram a traçar um plano audacioso. As primeiras gravações eram frias e trêmulas, mas emocionantes. Eles contavam histórias de bullying e a opressão que pairava sobre a escola como uma nuvem negra. Porém, a sorte virou rapidamente. No meio de uma gravação discretamente planejada, um dos valentões, notando a movimentação, se aproximou. Gripando uma pedra, Rafa rugiu em fúria, suas veias saltando e os olhos apertados numa expressão de raiva. A cena era de congelar o sangue, e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que os dois estavam em apuros. Uma intensa caçada começava, e a adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Enquanto ele na fuga, eles passaram por lugares que Lucas conhecia como a palma da mão. Mas a sombra de Rafa e seus amigos seguia de perto, e a pressão aumentava. Lucas só conseguia pensar em como um mero garoto de rua poderia enfrentar um exército de valentões. Mesmo diante do medo, algo mais profundo o inquietava. E se no fundo, Rafa e seus amigos não fossem tão diferentes dele? O que ele descobriria sobre seu próprio passado enquanto tentava desvendar o mistério daquela fotografia? Quando a luz do dia começou a escurecer e o pânico pairava sobre eles, Lucas sentiu que estava prestes a descobrir um segredo ainda mais profundo. Um segredo de família que poderia mudar tudo, até onde ele estava disposto a ir. A única certeza era que para mudar seu destino, teria que desafiar os opressores, e talvez a si mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto corria, o coração disparado. Ao olhar para trás, viu Rafa e os valentões se aproximando. A fúria neles era palpável, mas enquanto a adrenalina pulsava nas suas veias, uma sensação estranha começou a surgir. O que ele poderia fazer afinal? Sentiu o nó na garganta se apertando ainda mais. A fuga os conduziu até um beco estreito, onde o eco das risadas escandalosas dos valentões se dissipava.
Eles trocaram um olhar carregado de medo e determinação. Foi nesse momento que Lucas desviou os olhos para uma porta entreaberta, levemente iluminada. Impulsionado por um impulso inexplicável, ele puxou Sofia para dentro do pequeno espaço. Era um armazém abandonado. O cheiro de madeira mofada e mofo era quase opressivo. Assim que entraram, baquetas de luz filtravam-se entre as tábuas desgastadas. Eles se encostaram a uma pilha de caixas, ofegantes. "O que vamos fazer agora?" perguntou Sofia com a voz trêmula. Lucas ainda não tinha uma resposta, mas num instante de clareza decidiu que não iriam desistir. Mas antes que pudessem pensar em um plano, um barulho súbito os fez estremecer. A porta do armazém se abriu com um rangido ensurdecedor. E, para surpresa de Lucas, um rosto familiar apareceu. Era a garota da fotografia. O olhar de Lucas se ampliou. Era Helena, uma aluna popular da escola. Como ela estava ali! Mas, na verdade, a confusão se transformou em choque quando ele viu a expressão no rosto dela. Helena, pálida e trêmula, apontou para as sombras que se aproximavam. "Eles descobriram que estou aqui", disse quase em um sussurro, com os olhos arregalados. Eu sou irmã de Rafa." As palavras dela ressoaram como um tronco caindo sobre o chão. Lucas se sentiu tonto. Sofia estava paralisada, incapaz de processar a reviravolta. Rafael não era apenas um valentão, mas irmão de alguém que poderia ser uma aliada ou uma inimiga ainda mais perigosa. A revelação balançava as estruturas do que Lucas acreditava saber. Irmã? Como isso é possível? Ele não conseguia pensar direito. Helena respirou fundo antes de continuar. "Eu sei que ele é um monstro, mas faz parte de nossa família, e eu não consegui me afastar." Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. "Você não sabe o que está acontecendo. Ele não é quem vocês pensam que é." Lucas sentiu um aperto no peito. As peças não pareciam se encaixar. O que a irmã de Rafa sabia? O que estava escondido sob a superfície daquela cidade pacata? E, mais importante, o que isso significava para ele? O som da risada de Rafa ecoou do lado de fora, misturando-se com o ruído de passos pesados. A tensão aumentava. Cada segundo contava, e Lucas não sabia o que fazer. Ele olhou para Sofia, que parecia tão confusa quanto ele. O que Helena estava escondendo? Como poderiam confiar nela? A tensão no ar era palpável. Eles estavam em um beco escuro, cercados por segredos, e a única certeza era que mudanças drásticas estavam prestes a acontecer. Lucas ficou paralisado, de alguma forma preso entre a lealdade a um amigo e um sentimento inexplicável de compaixão pela garota, que, apesar de estar ligada a um valentão, parecia tão assustada quanto ele. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? E no fundo de sua mente, uma única pergunta ressoava: como ele poderia enfrentar um irmão poderoso e a revelação de que a luta pode ser muito mais complexa do que simplesmente opressores contra oprimidos? Enquanto o som das risadas de Rafa se aproximava, Lucas sentiu a pressão subir, o coração batendo forte no peito. Ele olhou para Sofia e depois para Helena, cujos olhos estavam cheios de desespero. O que eles deveriam fazer? Essa situação parecia digna de um filme, mas era real, e cada segundo contava. Helena começou a falar de novo, uma voz quase inaudível. "Rafa, ele não pode saber que estou aqui. Ele fica fora de controle quando se sente ameaçado." A urgência em suas palavras fez Lucas sentir um frio na espinha. Ele percebeu que, além do valentão que aterrorizava a escola, Rafa, o irmão da garota, tinha um lado sombrio que podia ir além do que ele imaginava. Antes que pudesse pensar em uma saída, um estrondo irrompeu do lado de fora. O barulho de um carro acelerando. As risadas de Rafa se transformaram em gritos. Lucas não sabia o que estava acontecendo,
mas a adrenalina fez seu corpo entrar em alerta. O que foi isso? Sofia murmurou, e a questão pairou no ar. Helena corou. O pânico tomou sua face. É ele! Ele chamou um amigo para me encontrar. E sem mais explicações, ela empurrou uma caixa velha na direção da porta, bloqueando a visão. Por favor, se escondam. Com os olhares fixos na porta, todos os sentidos aguçados, o grupo ficou em silêncio. O barulho do carro logo se aproximou. O som do motor se apagou brusco, e eles ouviram pés pesados se aproximando. Os gritos de Rafa estavam mais próximos, e o medo se transformou em uma corrente negra pulsante na sala. O ranger da porta fez Lucas saltar. A porta se abriu devagar, com um dos amigos de Rafa, um garoto musculoso chamado Tiago, aparecendo. Ele tinha um sorriso malicioso que mostrava dentes brancos demais. Lucas se preparou para correr, mas de repente, Tiago não estava sozinho. Atrás dele, outra figura emergiu das sombras. É a sua mãe. O choque paralisou todos os presentes. Mãe? Tiago parecia tão surpreso quanto eles. A mulher, com um olhar firme, entrou no armazém e fez um silêncio profundo imposto por seu olhar penetrante. O que você está fazendo aqui, Tiago? A tensão no ar era insuportável. Helena gaguejou. Você não pode contar a ele. É perigoso. Mas a expressão de Tiago se transformou, revelando irritação e confusão. Vocês estão com medo de mim? Eu sou. A mulher interrompeu. Seus olhos mudaram de Tiago para Lucas. Você não entende, jovem. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, não é? Sua voz era suave, mas pesada de significado. Ninguém seria exatamente quem é. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou o ar, ecoando como um trovão na noite. Era Rafa, seu grito de frustração. Ele estava aqui, mais perto do que nunca. A mulher olhou para o grupo e, num gesto quase imperceptível, fez um movimento com a mão, sinalizando para que se calassem. Precisamos ir, antes que o tempo acabe. O olhar dela tinha um peso que Lucas não conseguia entender. Ele sentiu um nó na garganta, uma sensação de que havia muito mais acontecendo do que podiam ver. Mas por quê? Lucas perguntou, a urgência em sua voz. O que você está escondendo? Mas suas palavras foram tragadas pelo barulho que se aproximava. Rafa estava ali agora, e a mulher se virou, enfrentando seu filho. Você não pode seguir esse caminho, Tiago. Não quero mais ver você nesse tipo de vida. A tensão explodiu. Rafa entrou, esbaforido e enfurecido. O que você está fazendo aqui, mãe? Ele parecia incapaz de acreditar no que via. Respeite seu lugar. O conflito entre irmão e mãe se tornou palpável. E todos sentiram que as divisões familiares iam muito além de uma rivalidade de escola. Lucas se viu no meio daquele furacão emocional, percebendo que cada um ali carregava segredos profundos e verdades distorcidas. E enquanto o caos se desenrolava, a única certeza que tinha era que a história que achava conhecer estava prestes a mudar. Não sabemos nada um do outro. A mãe disse, sua voz abruptamente calma em comparação ao barulho. E com a direção do olhar, Lucas percebeu que aquela frase poderia carregar o destino de todos. Como seriam afetados pelas revelações que estavam prestes a estourar? Ele não sabia, mas sentia que a reviravolta estava apenas começando. Lucas sentiu a tensão no ar pesar como se fosse um cobertor apertado. A mãe de Tiago parecia uma muralha, seu olhar firme e cheio de uma sabedoria que ele não conseguia decifrar. Rafa, ainda fora do armazém, gritando e batendo com os punhos, prendeu todos em um suspense. O que estava prestes a acontecer? Helena murmurou um sopro de desespero. Nós precisamos sair daqui. E foi nesse instante que o chão sob eles tremeu. Um estrondo. A parede atrás dele se desfez em estalos de madeira, revelando um buraco escuro e profundo. Todos olharam em choque. O que foi isso? Tiago sussurrou.
seu rosto pálido como um fantasma. A mãe dele ainda não havia se movido. Última chance, Tiago. Você não pode deixar que ele tenha controle sobre você. Sua voz era clara, mas seu olhar mostrava uma dor oculta. Antes que alguém pudesse responder, um novo eco surgiu. Essa vez, era a voz de Rafa, mais próxima do que eles imaginavam. Helena, eu sei que você está aí. Não pense que vou parar por aqui. Instintivamente, Lucas puxou Sofia para mais perto, e o medo crescia em seus corações. Mas os olhos de Helena estavam fixos na parede destroçada. Ele não pode saber. Não podemos deixá-lo controlar a situação. E com um movimento rápido e decidido, ela correu para o buraco recém-criado. Espere, o que você está fazendo? A pergunta de Lucas ecoou no ar, mas ela já estava se esgueirando pela abertura. Sem pensar duas vezes, ele a seguiu, com Sofia e os outros atrás. No momento em que atravessaram a abertura, um clarão ofuscante os atingiu. Era um túnel subterrâneo, sombrio, mas iluminado por uma luz suave no final. O ar estava gelado e pesado, como se carregasse os ecos de segredos antigos. Vocês não sabem o que estão fazendo, gritou Tiago, hesitando na entrada. Mas antes que qualquer um pudesse alegar que estavam todos em perigo, a luz à frente os chamou. Helena virou-se para Lucas, sua expressão determinada. Eu só posso te mostrar. Venha. O grupo avançou. Passaram por corredores estreitos e úmidos, até chegarem em uma pequena sala. O que viram fez Lucas congelar. Havia uma mesa longa, coberta com pilhas de fotos, documentos e uma enorme caixa trancada. Isso é o que Rafa escondia, murmurou Helena, com os olhos arregalados. Prometi que nunca me envolveria, mas a verdade precisa ser revelada. Lucas se aproximou da mesa e pegou uma foto, seu coração disparando. Era uma imagem de Rafa, mas era diferente. Ao lado dele, outra criança sorria, e na parte de trás da foto, uma única palavra escrita em tinta preta: irmão. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor no silêncio da sala. Ele olhou para Helena, buscando explicações. Você está dizendo que eles que são irmãos? Não só isso. A mãe de Tiago interrompeu, finalmente avançando. Rafa e Tiago têm um passado que os liga de formas que vocês nunca imaginaram. Uma conexão que pode mudar tudo. E de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu atrás deles. As paredes tremeram, e a entrada do túnel foi bloqueada por um deslizamento de terra. Não! Lucas gritou, em pânico. Estamos presos. O desespero tomou conta do ar, e o tempo parecia parar. Os olhos de Helena brilharam com determinação. Isso pode ser nossa chance de confrontá-los. Vocês precisam entender a verdade. O que está acontecendo não é apenas entre você e Rafa, Lucas. É sobre o que aconteceu com todos nós. Ela se virou para o grupo, e uma sombra de tristeza passou pelo rosto dela. Rafa não está apenas ameaçando a escola, ele está tentando proteger um segredo que pesa muito mais do que vocês pensam. E se nós não atuarmos rápido, tudo o que conhecemos pode se despedaçar. Com os rostos cobertos de medo, mas com uma pitada de esperança, Lucas sabia que descobertas aterrorizantes estavam a caminho. O que mais estava escondido? E como isso mudaria o que eles acreditavam sobre amizade e lealdade? Enquanto a verdade se aproximava, mais perguntas surgiam na mente de Lucas. Ele precisava descobrir o que realmente estava em jogo, e a urgência nunca foi tão intensa. O que ele descobriria poderia não apenas mudar os relacionamentos, mas também definir o futuro de todos eles. E agora, presos em um túnel, não havia como voltar atrás. Lucas sentiu a pressão subir, como uma panela de pressão prestes a explodir. O buraco na parede era mais do que uma fuga, era um desafio. Cada um deles mirava os outros, esperando a seguinte palavra, a próxima decisão a ser tomada. O barulho de Rafa
estava cada vez mais próximo, e o desespero se espalhou pela sala como fumaça densa. Helena, o que você quer dizer com que Rafa e Tiago têm um passado? Lucas perguntou, o medo estampado em seu rosto. A resposta da garota estava prestes a vir, mas o pânico estava prestes a alcançar um novo nível. Ele não é só um valentão, Helena gritou, sua voz trêmula. Ele carrega um fardo que você não pode imaginar. Os olhos vermelhos de Helena refletiam a luz suave do túnel. Vocês não têm ideia do que aconteceu quando eram crianças. O chão tremeu novamente. E dessa vez era diferente. Um estrondo profundo ressoou através da passagem como um trovão, e as paredes da pequena sala vibraram. O que foi isso? Tiago sussurrou, a expressão dele se transformando em pura apreensão. Ele olhou para a mãe, que parecia perplexa, mas ainda firme. Antes que alguém pudesse responder, um grito cheio de dor ecoou do outro lado da parede desmoronada. A voz de Rafa cortou o silêncio, e a fúria que acompanhava suas palavras seria suficiente para deixar qualquer um em estado de alerta. Helena, onde você está? O pânico subiu como uma maré. As saídas estavam sendo rapidamente bloqueadas, e Lucas sentiu a adrenalina disparar. Precisamos nos esconder, ele gritou, mas antes que encontrassem um lugar, algo ainda mais chocante aconteceu. A caixa trancada na mesa, que estava ali como um objeto esquecida, começou a vibrar. Os olhos de todos se voltaram para ela, incredulidade estampada nos rostos. E então, com um barulho ensurdecedor, a tampa se abriu de uma vez, como se estivesse se libertando de correntes invisíveis. Do interior da caixa, uma luz ofuscante irrompeu, acendendo a sala com um brilho quase sobrenatural. Lucas e os outros se afastaram, cobrindo os olhos. Quando a luz começou a se dissipar, uma silhueta surgiu, uma figura encapuzada, envolta em mistério. O que era aquilo? Um espectro? Um fantasma? A figura se revelou. Seus olhos eram sombrios, mas ao mesmo tempo, lúcidos e familiares. Tentei proteger vocês. A voz era baixa e meio tremida, mas clara. Todos ficaram em silêncio, incapazes de acreditar no que viam. A figura retirou o capuz e Lucas ficou paralisado. Era ele. Um Lucas mais velho, mas com a mesma fisionomia, como se houvesse viajado no tempo. Essa luta não é apenas sua, disse o Lucas do futuro. Rafa não é um valentão à toa. O que vocês estão enfrentando vai além. O passado, a nossa família, tudo isso conecta vocês de formas que não podem entender ainda. O coração de Lucas quase parou. O que isso significava? Você, Rafa e Tiago, são parte de algo muito maior, continuou Lucas mais velho, o desespero na voz dele. E o que acontece agora resultará nas escolhas feitas desde a infância. Vocês precisam confrontar isso juntos. Os outros olhares estavam fixos na nova figura, uma mistura de medo e confusão se espalhando pelo ar como um perfume ruim. Isso é um pesadelo, Tiago murmurou, seu rosto pálido. Não pode ser verdade, mas a realidade estava diante deles, e não havia como ignorá-la. O tremor nas paredes aumentou, e com isso, as risadas de Rafa explodiram como trovões do outro lado. Eles precisavam agir. A cada segundo que passava, a verdade sobre suas vidas e seus laços parecia colidir em uma tempestade destrutiva. Lucas se sentiu dividido entre a necessidade de saber mais e o medo do que poderia descobrir. Ele não sabia se estava mais aterrorizado com a revelação ou com o que seu eu do futuro estava tentando adverti-los. A única certeza que tinha era que nada seria como antes. E o que estava por vir poderia mudá-los para sempre. Mas, enquanto aquele olhar do futuro pesava sobre eles, uma pergunta como um eco ressoava na mente de Lucas. Quem mais estava envolvido naquela história? E quais segredos ainda estariam escondidos, prontos para serem revelados? O chão continuava a tremer sob os pés de Lucas, e o olhar daquele eu do futuro o consumia.
O que você quer dizer com passado compartilhado? Ele perguntou, a voz tensa. O Lucas mais velho olhou em volta, como se quisesse garantir que ninguém estivesse ouvindo, e se aproximou de forma cautelosa. Se Rafa e Tiago são parte de algo maior, então a verdade sobre vocês também está ligada. Ele respirou fundo, e Lucas podia ver que aquilo estava pesando em seus ombros. A conexão não é apenas entre eles, mas por causa de vocês. A luz brilhante da sala do túnel parecia dançar à medida que a tensão aumentava. A adrenalina de todos enchia o ar, e Lucas sentiu a urgência crescer. O que você está dizendo? Qual a conexão? Antes que pudesse obter uma resposta, um estrondo cortou o silêncio novamente. A estrutura do túnel tremeu, e uma fissura se abriu no teto, fazendo gotas de sujeira caírem sobre eles. Rafa não está longe. Precisamos sair agora! Tiago gritou, sua voz transbordando medo. Mas a figura do Lucas mais velho estava fixa, como se tivesse mais a dizer. Vocês têm que entender uma coisa. O passado de Rafa, da família dele, é mais sombrio do que parece. Ele não é só um valentão. Ele é um produto de um ciclo que precisa acabar. O silêncio pairou, enquanto cada um tentava processar o que acabara de ouvir. E você sabe disso por quê? Sofia perguntou, a dúvida clara em seus olhos. Porque eu estou aqui para corrigir o que foi feito, para quebrar esse ciclo, replicou o Lucas mais velho. Ele estava sério, e seus olhos refletiam uma determinação pesada, como se estivesse carregando todo o fardo do mundo. E vocês precisam confiar em mim. Nesse momento, Rafa e seus amigos puderam ser ouvidos claramente. As vozes deles se tornavam mais audíveis, a excitação em meio ao pânico. Helena! Eu sei que você tá aí! A ira de Rafa ecoava pelo túnel, e Lucas sentiu um frio na espinha. A figura do Lucas, mais velho, estendeu a mão. Desçam, agora! E movendo-se rapidamente, todos se agacharam. Com um movimento rápido, o Lucas mais velho empurrou uma prateleira antiga, que caiu, bloqueando a saída e criando uma barreira. Mas não foi o suficiente. O grupo se virou para a costa, quando ouviram uma explosão. Algo havia sido arremessado contra a parede. O baque ecoou, e o ar se encheu de poeira. A parede desmoronou, revelando um espaço escuro por trás da tênue luz. Então, o silêncio foi cortado por um grito. Não era de Rafa, mas de Helena. Eles viram sua expressão de horror, quando sem querer encostou uma mão na parede, e a pele começou a arder em um tom avermelhado. O que está acontecendo? Naquele instante, a verdade veio à tona, como um feixe de luz em uma tempestade. Você não é só irmã de Rafa, é algo muito mais profundo. Lucas mais velho disse. Seu olhar era desesperador. Vocês são parte de uma linhagem antiga, uma maldição que os une de uma maneira que vocês ainda não entenderam. As palavras ecoaram como um rugido dentro da mente de Lucas. O quê? Como assim uma linhagem? O coração dele parecia querer sair pela boca. Ele olhou para Helena, seus olhos cheios de confusão. O desespero na expressão dela era inegável. Essa maldição é sobre o que a família de Rafa fez no passado. Mataram sem piedade, e as consequências atingiram vocês como vítimas involuntárias. O Lucas mais velho revelou, como se estivesse lidando com uma verdade obscura que ninguém mais poderia suportar. Vai repetir esse ciclo se não agirmos agora. Neste momento o mundo de Lucas desabou. Não era apenas a história de valentões contra os oprimidos, mas uma teia profunda, entrelaçada pela dor, traição e uma defesa inabalável. O olhar de Rafa estava mais próximo, e a urgência subia como uma onda pesada. O que mais eles não sabiam? E com aquela revelação sobre a linhagem, a única pergunta que pairava no ar era: até onde o impacto dessa verdade os levaria? E, principalmente, o que isso significava para o futuro deles.
A tensão criava um nó na garganta. E a luta para desvendar seus laços familiares e enfrentar os demônios do passado estava apenas começando. Lucas sentiu a pressão subir como uma panela de pressão prestes a explodir. O olhar do Lucas do futuro era intenso e a urgência no ar oprimia todos ali. Vocês precisam saber a verdade completa. Essa não é apenas uma batalha entre valentões e crianças desprotegidas. É algo mais do que vocês podem imaginar. A voz dele tremia, mas a determinação era clara. A estrutura do túnel tremia e o som de Rafa se aproximava. Não havia tempo. Lucas estava prestes a perguntar mais, quando uma pancada surda ecoou, e a parede atrás dele se despedaçou. E foi nesse instante que tudo mudou. O que saiu daquela fissura não era um sujeito qualquer, mas uma figura imponente. Era um homem de terno escuro, com uma expressão severa e olhos que brilhavam na penumbra. Ele tinha uma aura que indiferentemente impunha respeito e medo. "Onde está o meu filho?" Sua voz trovejou, reverberando pelas paredes do túnel. Era o pai de Rafa. Helena gelou. Lucas sentiu um frio na barriga. O que ele está fazendo aqui? A atmosfera ficou tensa. O homem avançou, e os olhares se voltaram para ele. Uma onda de choque atravessou o grupo, e a situação se tornou ainda mais claustrofóbica. "Eu deixei claro que não queria que ele soubesse", gritou o Lucas do futuro. O desespero em sua voz agora era palpável. As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. "Você não entende. Cada movimento que você faz pode trazer à tona o que foi enterrado." O homem com terno avançou, parecendo determinado. "O que foi enterrado? O que você quer dizer com isso?" O pânico tomou conta do grupo. Lucas olhou para Helena e viu os olhos dela cheios de lágrimas. Eu não sei." Ela balbuciou, os olhos piscando enquanto lutava contra a tempestade de emoções. "Não pode ser verdade, não pode." "Mas é!" O Lucas mais velho gritou, sua voz soando como um aviso. "Você não sabe quão longe isso vai, o que o seu irmão realmente representa." E então, sem mais avisos, o homem de terno ergueu a mão. Com um movimento brusco, ele fez surgir uma esfera de luz escura no ar, pulsando com uma energia inquietante. Todos sentiram a presença daquela força, e a sala instantaneamente ficou gélida. O ar se encheu de energia, uma mistura de medo e intensidade. "Vocês estão ligados a algo que não compreendem, algo que pode acabar com vocês." O homem olhou para Helena e depois para Lucas. "Eu não posso permitir que revelem a verdade. O mundo não está preparado." As palavras dele cortaram a atmosfera como um corte profundo. Ninguém sabia o que fazer. Um silêncio pesado se instalou, e a tensão era quase insuportável. Todos pareciam estar em choque. "Se Rafa souber", a mãe de Tiago murmurou, seu olhar cheio de preocupação. "Nós precisamos sair. Agora." Mas a realidade era que não podiam tão facilmente escapar daquela revelação. Lucas olhou para o futuro e viu seus próprios medos refletidos. O homem não era só um pai. Ele era uma força a ser temida. E a luz escura que emanava de sua mão parecia ameaçar devorar tudo ao redor. A adrenalina disparou, e antes que pudessem pensar em um plano, a luz explodiu em um brilho ofuscante. Lucas sentiu seu corpo ser puxado para frente, e em um segundo, todos estavam juntos, presos na mesma onda de luz. E enquanto a sala girava, ele teve o impulso de gritar, se despedindo de tudo o que conhecia. Quando os olhos se abriram novamente, estavam em um lugar desconhecido. Uma nova dimensão. O que acabara de acontecer? O que essa transformação significava para eles? As dúvidas roliçam na mente de Lucas, enquanto tudo em sua vida se desmoronava, e cada resposta que buscava parecia mais distante. O que era real, afinal? E quem eram realmente seus amigos? Essa nova realidade era apenas o começo de algo maior, e o próximo passo poderia arrastá-los mais fundo no desconhecido. Lucas piscou os olhos, tentando se adaptar à nova realidade.
Eles estavam em um lugar que parecia ter surgido de um pesadelo. As luzes pulsantes ofuscavam, deixando tudo em um estado de confusão. O passado, o presente e o futuro estavam todos entrelaçados. Mas havia algo, uma sensação visceral, que indicava que essa nova dimensão não era um refúgio, mas uma armadilha. "Rafa!" gritou Lucas, mas o eco de sua voz perdeu-se na distância, misturando-se aos gritos de alarme de Helena. A figura do Lucas mais velho piscou. A tensão em seu rosto deixava claro que o perigo era palpável. Eles tinham que agir rapidamente. E então, tudo mudou. Um ruído profundo se formou, como um rugido de uma tempestade. Um buraco se abriu sob os pés deles. Um portal negro que emanava uma energia inquietante. "Corram!" gritou a mãe de Tiago, puxando-os para longe. Mas antes que pudessem se mover, a figura encapuzada do homem de terno conseguiu se aproximar. Seu olhar era nada menos que aterrorizante. Ele levanta a mão, como se convocasse uma tempestade. "Vocês não deveriam estar aqui. O que está prestes a acontecer pode destruir tudo. Às vezes, é melhor não saber." Sua voz ecoou com uma autoridade que fez todos hesitarem. Era como se cada palavra fosse carregada de um segredo guardado a 7 chaves. "Mas nós precisamos saber!" gritou Helena, sua voz cortando o ar pesado. "Nossas vidas estão em jogo aqui." A resposta do homem foi brutal, um riso sardônico, como se o conhecimento deles não fosse nada. "Vocês acham que essa luta é sobre valentões? É muito mais profundo. É sobre poder, controle e o que cada um de vocês pode se tornar." Lucas sentiu uma onda de pânico. "O que você quer dizer com isso?" Ele não podia suportar a ideia de ser parte de algo tão sombrio. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, uma luz bastante intensa irrompeu de sua mão, e Lucas não conseguia desviar o olhar. Ele se sentia atraído, como se da luz emanasse o peso de suas ações e escolhas. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um som surdo explodiu e uma onda de energia pulverizou o espaço. A luz que vinha da mão do homem virou uma explosão de cores, tonalidades de vermelho, azul e ouro. Um arco-íris de caos. Lucas se protegeu, mas a força o atingiu, e tudo ao seu redor começou a girar como um redemoinho. Quando a confusão acalmou, um grito desferido por um dos valentões de Rafa cortou o ar, e todo olhar se virou para trás. O que eles viram fez o coração de Lucas disparar. Rafa estava ali, mas não estava sozinho. Ao lado dele, uma figura que todos conheciam. Era seu próprio pai. "Pai?" As palavras saíram da boca de Lucas como um sussurro trêmulo. A expressão no rosto de seu pai era uma mistura de preocupação e fúria contida. "O que você está fazendo aqui?" Lucas estava confuso, a realidade desmoronando sob seus pés. Como ele estava misturado a tudo isso? Rafa se virou com um sorriso cruel. "Olha, quem está aqui?" "Seu pai, o homem que sempre esteve nas sombras. Escondido enquanto você enfrentava o mundo. Ele estava bem aqui e você nunca soube." "Não, isso não pode ser verdade." Lucas expandiu a voz, o sentimento de traição queimando dentro dele. "Ele é parte de tudo isso, Lucas. Essa luta era sua desde o começo. Você tem que escolher um lado." A voz de Rafa soou como música de destruição. E nesse instante, o realizador do que estava acontecendo tornou-se devastador. Eu não entendo. Como você pode?" A neblina se dispersava, revelando a verdade. O que estava em jogo não era apenas a rivalidade de uma escola, mas algo que atravessava sua própria família. Lucas olhou para o seu pai, buscando respostas. O choque dessas revelações deixava seu coração acelerado. "O que você fez? E o que você está escondendo?" As perguntas explodiram em sua mente, cada uma mais feroz que a outra. Mas seu pai apenas olhou para ele, seus olhos cheios de segredos que ele não estava disposto a contar. "Lucas, há coisas que você ainda não pode entender. Você precisa estar pronto.
E essa jornada é apenas o começo. E com isso, a tensão no ar se tornou insuportável. As alianças que pareciam firmes se desvaneciam, e a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia prever. Ao olhar para Rafa, Lucas percebeu que a batalha que tinham pela frente não era apenas uma luta por sobrevivência, mas uma luta por identidade e lealdade, e a única certeza que ele tinha era que a escuridão estava apenas começando. Lucas piscou os olhos, tentando se adaptar à nova realidade. Eles estavam em um lugar que parecia um pesadelo. O chão estava coberto de sombras dançantes, e a luz pulsante deixava tudo tenso. Era como se o passado, o presente e o futuro estivessem todos ligados. Mas esse novo lugar não era um refúgio. Era uma armadilha. Rafa! A voz de Lucas ecoou, mas sumiu no ar pesado, misturando-se aos gritos de desespero de Helena. O Lucas mais velho tinha um olhar intenso, mostrando que o perigo estava muito próximo. Temos que agir rápido, ele gritou. Um barulho profundo ressoou, como um rugido do mundo desmoronando. Um buraco se abriu sob eles, um portal negro que parecia se estender para a escuridão. Corram! Gritou a mãe de Tiago, puxando-os para longe. Mas antes que conseguissem se mover, uma figura apareceu. Era o pai de Rafa. Sua presença impunha respeito e medo. Pai? As palavras saíram da boca de Lucas como um sussurro. A expressão no rosto de seu pai era uma mistura de preocupação e fúria. O que você está fazendo aqui? Lucas estava perdido, a realidade se desmoronando ao redor dele. Rafa se virou, um sorriso malicioso estampado no rosto. Olha quem resolveu aparecer. Seu pai, o homem que sempre ficou nas sombras, enquanto você lutava lá fora. Ele sabe de tudo. As palavras de Rafa cortaram como uma faca, e Lucas sentiu sua respiração falhar. Isso não pode ser verdade, ele gritou, o coração acelerado pela traição. Ele é parte de tudo isso, Lucas. A luta é sua desde o começo. A voz de Rafa tinha um tom triunfante. Lucas olhou para seu pai, buscando respostas. O que você fez? O que está escondendo? Mas seu pai apenas olhou para ele, seu olhar cheio de segredos que não compartilharia. Lucas, às vezes o que sabemos não é honra. Mas o que ele ia dizer foi interrompido. Um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Todos vocês estão aqui. Era um rosto familiar que surgiu do nada. O amigo que havia desaparecido. Era Pedro, um garoto que sempre teve um papel menor na história deles. Mas agora estava ali, pálido e em pânico. Pedro? O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta de Lucas. Eu não sabia onde mais ir. Pedro olhou ao redor, seus olhos cheios de terror. E eu descobri algo. Algo sobre a família de Rafa. Tudo parecia instável enquanto Pedro se aproximava. E então veio a reviravolta. Rafa não é apenas um valentão. É muito mais. É parte de uma linhagem que foi amaldiçoada. Sua família tem culpa em algo horrível que aconteceu anos atrás. As palavras de Pedro eram como um incêndio que se espalhou por todos ali, e o impacto atingiu Lucas com força. O quê? Como você sabe disso? Ele estava em estado de choque. Eu ouvi os adultos falarem. Algo sobre um pacto, uma vida tirada, um espírito que deseja vingança. E Rafa é o escolhido. A expressão de Pedro estava tensa. O silêncio anterior desapareceu. E um zumbido começava a crescer. A tensão explodiu quando Rafa avançou, o ódio transbordando em sua voz. Cale a boca, Pedro. Você não sabe do que está falando. Mas Lucas não podia ignorar. Isso é verdade, Rafa? A pergunta ficou pairando no ar. Cada palavra pesava como chumbo. Eu não tenho que explicar nada para você. Rafael gritou, os olhos selvagens. Mas havia um tremer em sua voz. E Lucas percebeu que havia algo mais ali. Uma fragilidade escondida sob a máscara de valentão.
esse segredo está prestes a se revelar, disse Lucas, a urgência na voz dele fazendo com que todos hesitassem. Mas antes que pudesse continuar, algo aconteceu. Uma onda de energia obscura surgiu do chão, envolvendo todos em uma escuridão. No meio da confusão, Lucas percebeu que Pedro havia sumido. E então, no lugar dele, uma figura encapuzada surgiu com um brilho intenso. O tempo acaba, sussurrou a figura, e uma onda de choque percorreu a sala. As luzes piscavam, a tensão subia. Rafa, é você? Você o trouxe? Lucas gritou. O medo constante crescia, mas a figura apenas apontou para Rafa. Você sabe o que precisa fazer, mas a verdade acaba de começar. O que acontecer aqui determinará o destino de todos. E, ao olhar nos olhos de Rafa, Lucas percebeu que o chão sob seus pés poderia desmoronar a qualquer momento. O que estava por vir era uma batalha não apenas por suas vidas, mas pela verdade enterrada sob camadas de mentiras. Além da escuridão, uma luz estava prestes a brilhar. Mas a que custo? O que mais deveria ser revelado antes que o tempo se esgotasse? Assim que a figura se desprendeu do chão, Lucas soube que a próxima fase de sua jornada havia começado. Mas a pergunta ecoava em sua mente. Até onde eles iriam para enfrentar a verdade? A luz escura da figura encapuzada pulsava, criando um misto de tensão e esperança. Lucas estava paralisado, sua mente girando como um carrossel. O pai de Rafa parecia prestes a explodir em fúria. Mas o olhar do Lucas mais velho era firme, como uma âncora em meio a uma tempestade. Temos que confrontá-los, e a verdade, ele disse, e as palavras ecoaram entre eles como um sininho de alerta. Mas como? Eu? Perguntou Helena, sua voz trêmula. Nós estamos cercados. Não há esperança. Rafa, confuso e irritado, olhou para todos, mas Lucas percebeu uma centelha de medo em seus olhos. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. O Lucas mais velho insistiu, sua voz poderosa sendo um fio de esperança. E quando confrontamos nossos medos, temos a chance de mudar o nosso destino. O chão começou a tremer novamente, e um grande estalo fez todos olharem para cima. O portal negro estava se expandindo. É agora ou nunca, gritou a mãe de Tiago, puxando o filho em direção à luz. Vamos, antes que seja tarde demais. No momento decisivo, Helena agarrou a mão de Lucas, e juntos eles se dirigiram para o portal. As sombras ao redor pareciam querer agarrá-los, mas a luz pulsante estava à frente, como uma promessa de sobrevivência. Rafa hesitou, sussurrando algo para si mesmo. Eu não posso escapar do que sou. Lucas se virou, a empatia batendo em seu peito. Não, Rafa. Você pode ser mais do que isso. Não deixe o passado te definir. E naquele instante, o olhar de Rafa mudou. Certo, vamos enfrentar isso juntos. Ele correu em direção ao grupo, se juntando a eles. A união era surpreendente, mas ao mesmo tempo cheia de estranheza, como se um vínculo inexplorado fosse formado. Com os corações batendo no mesmo ritmo, o grupo deu o salto, cruzando a linha entre escuridão e luz. Quando chegaram do outro lado, o ar estava mais leve. Eles se encontravam em um campo vasto, com um céu iluminado por um sol radiante. Havia flores coloridas e pássaros cantando. Estamos de volta? Tiago perguntou, olhado ao redor, surpreso. A sensação de alívio os envolveu, mas Lucas sentia que algo ainda não estava resolvido. Rafa, respirando pesado e olhando para o céu, disse: Isso não acaba aqui. O que nós sabemos? O que fizemos? Tudo isso precisa ser revelado. Um silêncio pesado tomou conta, e todos entenderam que mudar seus destinos significava confrontar a verdade que sempre estivera enterrada. E naquele momento, a figura encapuzada apareceu novamente, desta vez claramente, sem sombras. Vocês enfrentaram seus medos e saíram mais fortes, mas o mundo ainda precisa da verdade.
usem suas vozes. Não enfrentem isso sozinhos. Com as palavras ressoando em suas mentes, eles sabiam que estavam prontos. Não apenas para o que viriam a enfrentar, mas para a história que iriam contar. O caminho à frente seria difícil, mas juntos eles poderiam fazer diferença. Enquanto a luz do sol brilhava sobre eles, cada um sentiu o peso de suas histórias a se entrelaçarem. Estaremos juntos, não importa o que aconteça, Helena afirmou, e um sentimento de união atravessou o grupo. Ao se afastarem, os rostos de cada um mostravam determinação e esperança. Não precisavam de respostas imediatas, mas a jornada deles estava apenas começando. E agora, eu preciso que você se junte a nós nessa nova aventura. Se inscreva imediatamente no canal, porque temos histórias ainda mais incríveis a caminho. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam descobrir esta história. Seus comentários são preciosos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora e mostrar seu apoio.